A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e uma lista divulgada recentemente chamou a atenção de torcedores do mundo inteiro. Entre os 10 jogadores mais valiosos que disputarão o Mundial, não aparece nenhum brasileiro. Isso mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, o Brasil ficou fora de um ranking que normalmente era dominado por grandes nomes da seleção. Mas como isso aconteceu? Será que o futebol brasileiro perdeu espaço entre as maiores estrelas do planeta? Ou estamos diante de uma mudança natural no mercado internacional? Fique até o final porque os nomes que aparecem nessa lista ajudam a explicar como o futebol mundial está mudando e porque o Brasil vive um momento diferente quando o assunto é valorização de mercado. Quando falamos de valor de mercado, não estamos falando apenas da qualidade técnica de um jogador. Diversos fatores entram nessa conta. Idade, potencial de crescimento, desempenho recente, regularidade, força comercial, contratos e interesse dos grandes clubes da Europa influenciam diretamente os números. E foi justamente esse conjunto de fatores que colocou jovens estrelas europeias e alguns talentos já consolidados no topo da lista da Copa do Mundo de 2026. O dado que mais chamou atenção foi justamente a ausência de brasileiros entre os 10 primeiros colocados. O Brasil continua tendo jogadores extremamente talentosos e uma seleção capaz de competir pelo título mundial. No entanto, neste momento, nenhum atleta brasileiro conseguiu alcançar os valores de mercado das principais estrelas que lideram o ranking. Entre os nomes mais valorizados aparecem jogadores que representam a nova geração do futebol mundial. Atletas jovens, protagonistas em grandes clubes europeus e que chegam à Copa cercados por enorme expectativa. O topo da lista mostra como o mercado tem apostado cada vez mais em jogadores que unem desempenho imediato e potencial de crescimento para os próximos anos. E isso ajuda a explicar por que diversos atletas ainda muito jovens já possuem valores que ultrapassam cifras impressionantes. A presença de vários europeus no ranking também demonstra a força das principais ligas do continente. Premier League, La Liga, Bundesliga e outras competições continuam sendo as maiores vitrines do futebol mundial. Quem se destaca nesses campeonatos naturalmente ganha enorme valorização. Mas será que a ausência de brasileiros significa uma queda do futebol do país? A resposta não é tão simples. O Brasil continua produzindo talentos em grande quantidade. Basta observar a presença constante de jogadores brasileiros nos principais clubes do planeta. O que mudou foi o perfil do mercado. Hoje existe uma valorização enorme de atletas muito jovens que já conseguem desempenhar papel de protagonistas em equipes de elite. Além disso, muitos jogadores brasileiros chegam à Europa mais cedo, enfrentam concorrência maior e nem sempre conseguem atingir rapidamente o mesmo nível de valorização que algumas estrelas europeias. Outro ponto importante é que o valor de mercado não determina quem será o melhor jogador da Copa. A história dos mundiais está cheia de exemplos de atletas que chegaram sem tanto destaque financeiro e acabaram sendo decisivos dentro de campo. Em uma competição curta, fatores como experiência, personalidade, momento técnico e capacidade de decidir partidas podem fazer muito mais diferença do que qualquer valor atribuído pelo mercado. E é exatamente isso que torna a Copa do Mundo tão fascinante. Os favoritos nem sempre vencem. Os jogadores mais caros nem sempre brilham. E muitas vezes os grandes heróis surgem onde ninguém estava olhando. A ausência de brasileiros no top 10 certamente gera debate, mas também pode servir como motivação para os atletas da seleção. Afinal, poucas coisas inspiram mais um jogador do que provar que os números não contam toda a história. Com a bola rolando, todos começam do zero. E o Brasil segue chegando à Copa do Mundo como uma das seleções mais respeitadas do planeta. Agora resta saber se algum brasileiro conseguirá usar o torneio para aumentar sua valorização e mudar completamente esse cenário nos próximos meses. E você? Acredita que algum jogador brasileiro deveria estar entre os 10 mais valiosos da Copa do Mundo de 2026? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de futebol, curiosidades, rankings e tudo o que acontece nos bastidores da Copa do Mundo, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os próximos vídeos.